estamos aqui reunidos com a professora Marilene Proença Rebelo de Souza, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, coordenadora do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, né, dentro do Instituto, e uma jiqueira de primeira hora. A Marilene é fundadora do JIC, né? Então, é uma ocasião muito especial, inclusive por conta disso, né? De vez em quando a gente mata a saudade, né, de você, né, Marilene? De vez em quando você aparece aqui, para nossa alegria. E, bom, e a gente convidou, então, você, Marilene, retomando um pouco, né, o que a gente conversou, porque há tempos que a gente vem discutindo muito questões atinentes à avaliação psicológica, né? Especialmente nesse contexto de pandemia, onde a carga de sofrimento é muito grande, a carga de dificuldades tem sido muito grande. Então, nós psicólogos temos sido convocados, assim, temos tido uma demanda enorme, né? E aqui, assim, vamos falar de queixas escolares, né? De avaliação de estudantes que estão tendo dificuldades, que estão passando por dificuldades na sua vida escolar, né? E a gente está numa época assim, né, em que muitas vezes a demanda já vem até com formato. A gente quer que aplica não sei quantos testes, né? O GIC tem todo um questionamento já tradicional, né, a respeito da avaliação via testes psicométricos padronizados, né? A gente sempre discutiu que assim que a diversidade é uma questão inerente, né? Não só ao ser humano, mas ao universo, né? E, enfim, mas a gente está vendo um recrudescimento da necessidade dessas discussões, tendo em vista assim a pressão que está havendo pelo uso de testes padronizados nas avaliações, né? E também pelo avanço aí do espaço da biologização das questões humanas, né? E das questões escolares. Então, cada vez mais vem demanda de avaliação neuropsicológica, às vezes até com um pedido de medição de eletricidade do cérebro, umas coisas assim, né? Enfim, a gente tem visto que estava na hora da gente tematizar novamente uma questão que já estava ultrapassada para a gente, mas a situação da pandemia, os efeitos da pandemia, né? E esse novo momento que a gente tem, estão exigindo que a gente volte a discutir essas questões, né? Então, a gente fica muito grato, né? Gratas de você ter aceitado nosso convite para a gente partilhar nossas aflições, né? E se alimentar aí de tanta coisa que você sabe, que você estuda, que você pensa, que você cria. É isso. Falta alguma coisa? Eu fiquei muito honrada, né, de receber esse convite e de poder tematizar aqui com o GIC, né, como disse a Bia, o GIC era aquele sonho, né, de fazer um grupo, um coletivo, não tinha nem esse nome, né, Bia, de coletivo na época, isso é uma coisa recente, mas de fazer um grupo que pudesse discutir a questão da queixa escolar, que foi vamos dizer, um conceito, né, que a gente acabou construindo no Serviço de Psicologia Escolar, a partir das discussões que nós fazíamos lá nos anos 80, início dos anos 90, sobre os encaminhamentos de crianças com dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento para o campo da psicologia, né, para os psicólogos, psicólogas avaliarem, né. Então, nós
a Bia, a Adriana, a Cíntia, a Yara, eu, né, Cristina Kupfer, Denise, Trento, enfim, fomos... Esqueci alguém, Bia? Não, esqueci alguém sempre. Mas fomos as pessoas que fomos construindo, né, esse percurso de discussão sobre a questão da avaliação psicológica, né? Por quê? Isso, eu vou trazer um pouco essa história, porque eu acho que é importante a gente recuperar, né, esses contextos históricos também, e aí a gente vai... Pensei numa coisa meio de subverter, assim, de vocês também poderem estar trazendo questões, sabe, experiências, e a gente fazer muito mais um diálogo do que propriamente uma exposição sistematizada, né? Porque eu acho que aqui todo mundo tem muita experiência com a área da psicologia escolar, já tem, né, uma história aí de muita, como se diz, muita estrada, né? Então, eu pensei em fazer assim, recuperar um pouco essa história da discussão da psicologia escolar sobre avaliação psicológica, para a gente entender por que momento que nós estamos, né? E entender um pouco também por que esses apelos estão voltando, né, para o campo da avaliação psicológica, e o que a gente tem para responder também a esses apelos que estão vindo, né? Então, nessa ocasião em que nós estávamos, né, no serviço de psicologia escolar, nós tínhamos uma influência muito grande do trabalho da professora Marilena Souza Pato, que naquela época estava justamente, quando nós entramos, 85, 86, 87, fomos entrando aí nesses períodos, né, cada uma no período, eu entrei em 85, nós, na verdade, tivemos uma aproximação com essa discussão da avaliação psicológica por meio do trabalho dela, quando ela vai fazer aqueles 4 estudos de caso de crianças que eram crianças com vários anos de repetência escolar, né? Então, eram crianças que estavam numa escola municipal da cidade de São Paulo, e crianças que estavam, vamos dizer assim, né, fadadas já ao fracasso, né? E então vamos dizer assim, a proposta que foi feita naquele momento de análise, de avaliação, era justamente de poder reconstruir a história de escolarização dessas crianças, conhecendo as famílias, o contexto de vida, as histórias escolares dessas crianças, né? O contexto da escola, o contexto da sala de aula, enfim, todos esses aspectos que envolviam a chamada produção do fracasso escolar, né? Então, o processo de avaliação, ele passou a ser vamos dizer assim, passou a ter um olhar completamente diferente daquele processo de avaliação que nós recebemos como formação na área da psicologia, né? Vocês se lembram, quem leu esse capítulo sobre as crianças, né, sobre esses casos? A Marilene encomendou avaliações psicológicas para os casos das crianças, e ela traz para o texto essas avaliações psicológicas, e a gente vê ali que essas avaliações eram aquelas que nós aprendemos a fazer, né, nas nossas formações da época, que eram muito bem feitas, né? Então, elas avaliavam aquelas áreas, a área psicomotora, a área afetiva, a área, né? Intelectual. Isso, intelectual, não é? Cognitiva, afetiva e psicomotora, as 3 áreas que eram avaliadas, e usando todos aqueles instrumentos, né, que a psicologia naquele momento tinha, principalmente no caso dessas avaliações, eram os testes psicológicos, né, padronizados para uma população fora do Brasil, né, todos vinham importados, eram traduzidos. Eu me lembro que nós lemos, inclusive na aula de TEP em português, né, a apresentação do VISC pela Ana Maria Popovic, né, que é a pessoa que traduziu o VISC, que faz uma apresentação, né,
sobre o VIS, que ela dá nome, inclusive, à Clínica Psicológica da PUC, São Paulo, e morreu muito cedo, né, num acidente de carro. Então, nessa época, né, então, dos anos 80, final dos anos 80, existia esse tipo de avaliação psicológica que nós também fomos formados por essa avaliação, né, e que a única alternativa que nós tínhamos era essa e eram as anamneses. E as anamneses também eram baseadas numa concepção de desenvolvimento humano, né, de psicologia do desenvolvimento, bastante cognitivista, né, e que tinha, então, as escalas, tinha aquela avaliação toda etária, né, a criança com 1 ano fazia isso, a criança com 2 anos fazia aquilo, a criança com 3 anos... Então, eram, assim, todas essas classificações, né, que eram, vamos dizer assim, constitutivas do processo de avaliação. Então, mesmo na área clínica, interessante isso, né? Eu acho que a única, vamos dizer assim, coisa mais projetiva que existia era a ludoterapia, né? E no caso, o ludodiagnóstico, né? Que aí a criança tinha a possibilidade de brincar, tinha uma caixa lúdica, tinha alguma coisa mais expressiva. Mas, fora isso, o que nós tínhamos de instrumentos eram os testes padronizados, sejam eles expressivos, gráficos, verbais, e nós tínhamos as anamneses, que eram baseadas nessas perspectivas de desenvolvimento bastante centradas em avaliações classificatórias também de cunho cognitivista ou comportamental, né? Experimental. Bom, então, nesse contexto, o trabalho que a Maria Helena traz, quer dizer, a possibilidade de olhar essa criança de uma maneira, de uma perspectiva que, a partir da etnografia, né, de você ir a campo, conviver com a criança, ver a criança na casa dela, na família, na escola, conhecer como é a escola, conhecer quem são os professores, como eles trabalham, enfim, que bairro que é esse, como ele é constituído, quais as expectativas, né, dos pais em relação à escola, quais as expectativas da escola em relação aos pais. Então, todo esse novo universo, pensem bem, nós estamos lá em 1983, 1984, né? Era uma coisa completamente nova dentro da nossa área e da possibilidade de olhar a escola e a realidade escolar. E nós tivemos 3 estudantes de psicologia, né, que fizeram esse trabalho, que são a Sandra Savaia, a Denise Trento e a Yane Scarcelli, que eram alunas do curso de psicologia, e que foram, então, para esses bairros, né, para essas escolas, para conhecer essas crianças, as famílias e tudo mais, né? Então, é muito bonito da gente ver que, para mim, eu acho que eu estou trazendo esse momento, porque eu acho que é um momento que inaugura uma outra possibilidade de nós olharmos as crianças. E que foi tão marcante que nós, no Serviço de Psicologia Escolar, passamos a trabalhar assim, né? Passamos a trabalhar assim, quer dizer, nós não conseguíamos mais usar testes padronizados, né? Nós não conseguíamos mais usar sistemas classificatórios. Nós começamos a trabalhar com grupos de crianças. Fazíamos avaliação das crianças em grupo, com jogos, com brincadeiras, com desenhos, com uma série de outras atividades que não eram padronizadas. Então, realmente, a gente se convenceu naquele momento, né? E os anos 90 todos que nós trabalhamos nessa perspectiva foi nessa direção, de que nós não conseguíamos mais entender e explicar as dificuldades de escolarização de uma criança sem entender o contexto de escolarização dela, sem entender a história familiar, sem entender as expectativas dos pais em relação à criança na escola, sem entender a expectativa da escola em relação às crianças, né? Sem entender os estereótipos, os preconceitos,
como as classes são formadas, como aquela criança foi parar naquela classe, o que aquela criança representa naquela sala de aula, né? Então, quer dizer, todos esses aspectos que nós vimos que eram constitutivos do processo de escolarização da criança, eles eram fundamentais para nós entendermos aquelas dificuldades que nos eram apresentadas como simplesmente é indisciplinado, não lê, não escreve, é péssimo aluno, não presta atenção, o caderno dele não tem nada escrito, né? Quer dizer, todas essas queixas que chegavam, né, nós conseguíamos, de alguma forma, buscar entender essas queixas, tendo esse percurso realizado. E aí, como é que nós iríamos, né, justificar isso, tematizar isso, chamar esse sistema de avaliação, né? E nessa época nós compramos briga com muita gente. Eu lembro de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, Maria Helena dando entrevista, eu dando entrevista, Iraí Cristina Bocato Alves, que é a nossa professora de testes, dando entrevista, aquela brigaiada, chegou na imprensa, 1900 e bolinha lá, chegou na imprensa, a disputa, aplica teste, a USP é contra teste, e aí começou uma confusão na época, né, que chegou, então, a esse nível de divulgação, mas era muito interessante, porque justamente isso fez com que nós tivéssemos que buscar as referências teóricas para dar sustentação aos nossos argumentos, né? Porque na vivência que nós tínhamos com as crianças, isso era óbvio, nós víamos isso na nossa prática, mas nós tínhamos que justificar isso teoricamente, né? Então, eu lembro que a Maria Helena, quando escreve o artigo que vocês leram, né, por uma crítica da razão psicométrica, né, para uma crítica da razão psicométrica, foi esse caminho muito interessante. Ela era a editora da revista Psicologia USP, então ela fez um dossiê. E esse dossiê tem, então, o artigo do professor Franklin, tem o dela, tem o da Lilian Schwartz e tem, acho que, esqueci agora, da Silvia Lezer, se não me engano, e não sei se tem também o da Cida e da Cecília sobre inteligências abstraídas, crianças silenciadas, né? Então, ela, vamos dizer assim, chamou um grupo de pessoas e ela foi a protagonista desse processo, né? No sentido de nós começarmos a ter, quer dizer, da academia, né, ter argumentos para justificar outras possibilidades, né? Isso, contradições levam a boas crises, né? Então, para a gente poder ter argumentos sólidos para poder embasar teoricamente aquilo que nós vivíamos na realidade da nossa prática profissional, né? E eu acho que esse processo de busca, né, de uma alternativa, naquele momento não existia alternativa, o que existia era a crítica, né? A crítica ao que estava feito, mas nós não conseguimos ainda embasar teoricamente aquilo que nós fazíamos, né, no processo de avaliação psicológica. Então, eu acho que quem vai fazer um pouco mais esse trabalho, né, é a Adriana Marcondes, na tese dela de 96, né, Reinventando a Avaliação Psicológica, em que ela, que foi um trabalho também extremamente interessante. Nós recebemos uma demanda da Secretaria de Educação do Estado, né, aqui da região do Butantã, onde está a Universidade de São Paulo, e nós, então, as escolas, naquele ano, ganharam uma verba para avaliar as crianças, para ver se elas deviam ou não ir para a classe especial.
Então, como nós já estávamos fazendo essa discussão das classes especiais, né, essa discussão estava sendo feita há muito tempo no serviço, desde que nós começamos a visitar as escolas, depois essa discussão foi para o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, né, foi constituída uma comissão de educação, na época que era lá na Borges de Lagoa ainda, né? Então, nós fizemos uma comissão de educação lá, fizemos todo um processo de discussão da avaliação psicológica, porque a avaliação psicológica ela era utilizada, né, para encaminhamento das crianças para a classe especial, né? Então, nós fizemos uma discussão dos instrumentos, etc. Fizemos um evento enorme, teve até que mudar de lugar, porque tinha tanta gente, mais de 700 pessoas. Saiu um livro sobre essa discussão, que eu não lembro mais, acho que é Crianças da Classe Especial, teria que até ver o nome, mas Lígia Amaral era viva, participou do evento. Então, então esse tema, né, da avaliação psicológica passou a ser extremamente central nos anos 90. Se vocês tiverem a oportunidade de ver as referências dessa época, vocês vão ver que era o tema, né? O tema dos anos 90 era avaliação psicológica. E tudo no sentido de buscar, tanto fazer a crítica aos instrumentos padronizados, classificatórios, falando da perspectiva inatista desses instrumentos, da perspectiva darwinista social desses instrumentos. Bom, aí a Marilena faz ali para uma crítica da razão psicológica, ela vai pegando todas as possibilidades que existiam de criticar esse instrumento, né? Que depois, por exemplo, toda essa pessoal da avaliação teve um movimento muito grande também, né? Mas depois isso a gente pode falar. Mas naquele momento, então, anos 90 foram os anos da crítica e da busca de alternativas. Então, nesse trabalho que nós fizemos com a diretoria de ensino, a diretoria procura, então, o serviço de psicologia escolar, e nós assumimos todas as avaliações da diretoria de ensino do Butantan. E aí a gente falou, vamos agora ter oportunidade de pensar um outro jeito de fazer avaliação que não usando esses testes padronizados. E foi aí que nós fizemos um grupo, chamamos ex-alunos nossos, né, para compor esse grupo. A Adriana coordenava, e depois esse material se transformou na tese de doutorado dela, né? E foi fantástico, porque a gente foi em grupo construindo outras possibilidades, né, de compreender os encaminhamentos que as escolas enviaram para nós. Eram, sei lá quantas crianças, quase 200 crianças, que foram encaminhadas de várias escolas, né, da região, e aí nós fomos criando uma forma, né, de nos aproximarmos dessas demandas. Então, sempre buscando entender como essa demanda era produzida na escola, né? Depois de entendida a produção, quais eram as necessidades que estavam sendo postas ali em jogo, né? Fazíamos aí todas as atividades, às vezes em grupo, às vezes individual, às vezes com um grupo de professores, aí variava muito de acordo com as particularidades de cada uma das escolas e das demandas, e também trabalhamos muito a discussão dos relatórios, né? E eu me lembro que, nesse momento, a gente não sabia escrever relatório, a gente não sabia o que dizer sobre as crianças, porque o que a gente sabia eram aqueles relatórios da anamnese, que estão lá no livro também do fracasso escolar. A criança fez isso, fez aquilo, teste assim, teste assado. Quer dizer, a gente também não sabia, né, como manifestar aquelas experiências que nós estávamos ali vivendo. Então, nós fomos também construindo e desconstruindo alguns chavões que eram muito comuns, né?
a criança é assim, ela já se consolidou como uma pessoa, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo, viveu-se isso, viveu-se aquilo, teve essa situação, teve aquele relato, teve outro. Então, de maneira geral, nós sistematizamos esse processo de avaliação, né, como, primeiro, essa compreensão do contexto, né, escolar, quer dizer, como é que essa queixa é produzida, como é que ela é construída, quais são os motivos que levam a essas queixas por parte da escola, ali no caso, né? Depois, ouvir as vozes que compõem essa queixa, né? Que é a própria história de escolarização da criança, os pais, as crianças, os professores, os que estavam, os que tinham sido, os coleguinhas. Então, nós fazíamos todo um trabalho nesse sentido, e num terceiro momento era como conversar isso com a escola, né? E o que deixar escrito para a escola, o que levar escrito para a escola, né? Inclusive, a Adriana se colocou assim tão fortemente, né, com essa coisa da escrita, que agora ela fez a livre docência dela sobre isso, né? E a Bia, a Cíntia, nós ficamos mais com a questão da queixa escolar, né? Nós nos apegamos ao conceito da queixa escolar, e a Bia virou uma militante né, da queixa escolar, né, criou o JIC e fizemos o curso de extensão, né, que a gente queria muito formar pessoas, né? A gente queria muito que outros colegas pudessem debater com a gente, também pensar as questões da queixa escolar, que não fosse uma coisa só nossa ali, né, interna. E chegamos até aí na pandemia ao portal, que é essa coisa maravilhosa, né, que agora tudo isso já está para o mundo, né, para quem quiser, né, discutir o tema. Então, eu acho que, voltando, né, fazendo essa retrospectiva, eu vejo que, os anos 90, então, como eu estava falando, nós pudemos construir propostas, né, também, não só a crítica, porque a crítica é fundamental, mas ela tem que ter também uma alternativa de enfrentamento, né, a esta crítica. E eu acho que esse percurso que nós fizemos no Serviço de Psicologia Escolar como equipe foi importantíssimo. E nós não tínhamos ideia de tudo isso, né? A gente só vai tendo a consciência de tudo isso depois. Na hora você vai construindo um percurso, né? E sempre muito ancoradas na defesa da criança, sabe? Eu acho que na defesa da criança, na defesa da escolarização, na defesa do direito à escolarização, que a criança se beneficiasse da escola, que a criança pudesse ser feliz na escola, que ela pudesse ver na escola um lugar onde ela pudesse aprender, né? Onde ela tivesse realmente essa condição de aprender, de ser entendida na sua diversidade, né? Então, esses valores que nos movimentavam, né? Nos movimentavam a buscar essas alternativas, né? Então, quando, na orientação à queixa escolar, a Cíntia e a Beatriz, no começo, usavam muito o Winnicott, porque o Winnicott, ele também vai criar aquelas consultas terapêuticas, né? Vai criar essa possibilidade do desenho histórico às crianças, né? Quer dizer, ele vai criar também mecanismos de aproximação com as crianças que estavam distantes dessa visão padronizada. Então, ele também foi um profissional de referência, né? Interessante para a gente pensar como criar outros olhares para a questão das dificuldades de escolarização e também outros instrumentos, né, para essa possibilidade de compreender as crianças. Eu sei que o desenho, para nós, as atividades lúdicas, os grupos, sempre foram os melhores espaços, os jogos, né, a gente inventava jogo com as crianças. Então, sempre foram os melhores espaços para que as crianças pudessem realmente contar para a gente o que estava acontecendo ali, né? Que, de alguma forma,
a sua aprendizagem, a sua relação com a escola não estava, né, beneficiando nem a ela, nem a escola, nem a ninguém, né? Então, acho que esse tema era o nosso tema central. E aí, o que vai acontecer? Toda essa discussão vai gerar um mal-estar enorme na área da psicologia, né? Então, é muito interessante porque a discussão dos testes, que veio da educação, né, ela se espraiou para a psicologia, né? Então, toda essa discussão que era feita aí pela Maria Helena, já nesse texto, né, para uma crítica da razão psicométrica, que era feita pela Cida e pela Cecília, também com os instrumentos de avaliação neurológicos que elas também conheciam, né? A Cida por ser médica, pediatra. Então, todas essas incongruências levaram também para o campo da psicologia a discussões muito ampliadas. E aí eu diria duas grandes ampliações dessa discussão. A primeira foi sobre a própria avaliação psicológica, né? Eu lembro de um debate no CRP, de 1900 também, bolinha, que está aí na internet. Outro dia me falaram, esse debate está na internet. Eu falei, então que bom que está, né? Mas é um debate que estava, olha, a Mitsuko, a Raquel Guzzo, a professora que já faleceu, professora lá de Campinas, me esqueci o nome dela, e eu estávamos... Solange, né? Não, a outra, a amiga dela. Geraldina? Geraldina Vitter, Geraldina Porto-Vitor. Obrigada. Que, então, estava nessa mesa esse debate, né? Onde é que isso espraiou? Isso espraiou na profissão, né? Isso espraiou no sistema conselhos de psicologia. Então, o sistema começou a discutir. São Paulo está sempre na dianteira, né? Desculpem os outros estados, mas a gente tem, talvez porque os problemas aqui são tão gritantes e de tanta gente, tanta quantidade de gente, que aqui as crises parece que brotam mais rápido, né? Ou brotam primeiro. Não sei se Rosia também concorda. Mas a gente tem, né? Então, esses debates que começaram a ser feitos sobre avaliação psicológica também ecoaram no Conselho Federal de Psicologia, né? E foi feita uma comissão para criar um documento muito interessante sobre avaliação psicológica, porque não existia uma regulação sobre avaliação psicológica. E aí, por coincidência, nessa época, estávamos a Adriana, eu e a Diva Conde. Nós éramos conselheiras do Conselho Federal de Psicologia, o presidente era o Odair Furtado, e nesse momento, então, a Adriana começou a fazer parte de uma comissão que foi criada para construir esta resolução sobre avaliação psicológica. E aí era necessário definir o que é um atestado, o que é uma declaração, o que é um prontuário, porque nada disso estava definido. Tudo era falado, mas nada era, vamos dizer assim, né, claramente posto enquanto uma ação, né, da própria profissão, né? Então, essa resolução, que eu não lembro, Rosi, se é de 2002, se é de 2003, aí vocês me ajudam aí a achar. Então, essa resolução, ela propiciou debates em todo o Brasil. Todos os conselhos tinham que se manifestar em relação a essa resolução. Então, isso fez com que... 2003, né? Obrigada. Então, isso fez com que essa discussão da avaliação, que estava lá na nossa seara da educação, fosse para todas as áreas. Então, não era um problema somente da educação, era um problema da psicologia, que a psicologia tinha que se haver com ela.
E essa resolução, eu acho ela lindíssima. Depois, acho que teve até uma atualização dela, ou duas, não sei mais, em 18, mas eu acho que ela foi, assim, a linha mestra, né? Que constituiu essa discussão. E o que essa discussão gerou? O SATEPSE, né? O Sistema Nacional de... Aí me ajudem de... como é que é, Rosa? Está sem som. De testes e avaliação psicológica, né? De avaliação de testes psicológicos. A Lília já achou. Obrigada, Lília. Isso aí foi uma guerra dentro do Conselho Federal de Psicologia. Imagina avaliar teste psicológico. Quem avalia teste psicológico é o teste. Ninguém pode avaliar teste psicológico, né? E eu lembro que nós compramos essa briga na plenária, né, do Odair, e bancamos o SATEPSE, né, o Sistema Nacional de Avaliação dos Testes Psicológicos. E constituiu-se uma comissão com quem? Os professores da área, não é? Porque eles é que teriam que ajudar a pensar como que os testes psicológicos brasileiros poderiam ser atualizados, ser padronizados no Brasil, ter pesquisa sobre isso, trabalhar sobre esse tema, né? Quer dizer, coisas que estavam intocadas, era um tabu falar de teste psicológico no Brasil, né? Os testes estavam prontos, feitos, todo mundo usava e ninguém questionava. Então, o SATEPSE fez esse papel fundamental, que depois gerou, inclusive, um ano temático da avaliação psicológica, que foi avaliação psicológica e direitos humanos, né? Quer dizer, a discussão da avaliação psicológica do ponto de vista ético, do ponto de vista político. Não existia essa avaliação no Brasil, né? Então, essa é a vigente, né? Então, essa discussão, que foi muito interessante, a Ana Paula... hoje eu estou ruim de nome, Ana Paula... Noronha, obrigada. Ana Paula Noronha, que capitaneou muito isso, né? Eu fiquei muito feliz, eu falei, Ana Paula, nunca imaginei que você fosse capitanear essa briga, né? Eu conheci a Ana Paula lá de Santos, 5 anos de idade. E, então, ela teve essa coragem, né, de bancar essa briga aí, junto com muitas outras colegas, pessoas, né, que estavam nessa época dentro dessa discussão do ano temático da avaliação psicológica. Eu acho que, de lá para cá, isso deve ter sido em 2000, e foi na gestão do... Olha só como eu estou. Foi na gestão que eu estava com a Carla, Bianca. Não, lá no Federal. Foi na gestão do... Você estava lá e nós estávamos aqui em São Paulo. Isso, mas eu queria lembrar quem era o presidente, nosso colega de Minas. De Minas, é verdade, eu esqueci o nome dele agora. Humberto Verona, obrigada, querida. Isso. Humberto Verona, então, né, na gestão do Humberto, que foi feita essa discussão, e, coincidentemente, eu estava também nessa época, de novo, no Conselho Federal, 2010, 2013, e nessa ocasião, então, essa discussão foi muito ampliada nacionalmente, com uma participação, né, muito grande da área da avaliação psicológica. Eu acho que, depois de lá para cá, poucas coisas foram realizadas, né? Eu acho que está na hora mesmo da gente retomar esse debate em 22, e principalmente depois de uma pandemia, ou durante uma pandemia, que tirou todo mundo da casinha, né? Então, eu acho que essa discussão... Então, só para contar para vocês, então, de 90 a 2013, olha aí, são 90, 20, né? 23 anos, é isso? Foram 23 anos de debate, de propostas, de crítica, de soluções, de alternativas,
Então, se a gente olhar esse percurso, né, nós vamos ver que a avaliação psicológica é um terreno de tensões eternas, né? Quer dizer, nós não superamos essas tensões, mas em alguns momentos importantíssimos do nosso trajeto histórico, nós temos aí uma discussão que nasce no campo da educação, que se espraia para toda a profissão e que hoje é um campo de tensões ainda que está presente em todos os campos, inclusive no campo da educação. Né? Então, eu acho que eu fiquei pensando o que falar para vocês, e eu achei que seria importante recuperar esse processo histórico. Por quê? Porque nós, da educação, fizemos um trabalho importantíssimo de questionamento da avaliação padronizada, né? Ao passo que isso vai para toda a profissão, rever o que é avaliação psicológica. Porque a avaliação psicológica não é teste psicológico. E havia esse casamento. Avaliação é teste psicológico. Se eu aplicar o teste, eu estou fazendo avaliação. Né? Então, o que vai se ampliar no ano 2000 é o conceito de avaliação psicológica, que está nas resoluções, que era a grande disputa do texto da resolução. Esse texto da resolução, o primeiro, eu acho que demorou um ano para construir, porque era uma brigaiada. Um achava isso, outro achava aquilo, outro era contra, outro era a favor, outro tinha argumento, outro não tinha. Foi linda a discussão, mobilizou todo mundo, não é? Então, nós somos a favor da democracia, então nós temos que ter o debate, né? Principalmente desses pontos que são mais tensos dentro da nossa profissão. Se nós temos uma profissão que foi calcada nisso, né, a nossa, como se diz, representação social, né, da profissão foi construída, a nossa regulamentação que vai fazer 60 anos, foi construída em cima dessa avaliação psicológica e dos testes psicométricos. Como é que a gente vai questionar isso? Estamos questionando a nossa própria concepção de profissão, né? Então, é muito bacana a gente ver que nós tivemos essa coragem de fazer esse debate, que é muito difícil, que nós tivemos a coragem de rever os conceitos de avaliação psicológica e escrever numa resolução o que nós estamos entendendo por avaliação psicológica. Toda a discussão do direito do usuário, das pessoas, a lerem o que está escrito ali, a saberem o que está sendo falado sobre ela. Isso não era dado para as pessoas. Eu lembro, a Bia lembra, era sigiloso. Quem recebia a avaliação era do posto de saúde para a escola chamava a mãe, falava um monte de coisa para a mãe, e os pais e a mãe não tinham direito de ler o que tinha sido dito do filho. Né? Então, esse sigiloso acabou. Isso não pode. Isso quando não era sigiloso também com relação à escola, que era uma grande queixa das escolas também, né? Que elas pediam ajuda e chegava uma coisa incompreensível e que elas não tinham acesso a de onde aquilo foi tirado, tinha uma mistificação. Né? Bem lembrado, Bia, bem lembrado, dos dois lados, né? Seria de termos técnicos completamente incompreensíveis para os professores e para os pais, né? Tem o glossário, né, Laci? Não vinha o glossário. Não vinha o glossário, né? Isso. Exatamente. Então, e as resoluções, principalmente essa de 2018, ela vai trabalhar muito isso, né? Esse direito ao acesso à informação, né? Que hoje é a tendência em tudo, né? Nós temos uma lei que nos permite ter acesso à informação, né? Então, eu acho que é muito, muito impressionante, né? Isso parece tão óbvio, mas de óbvio não tinha nada, né?
e é muito recente a obviedade, né? É muito recente. Se nós vimos uma resolução em 2018, nós estamos em 2022, né? Então, a gente vê como é recente tudo isso. Então, acho que nós estamos num momento, talvez, e aí eu queria ouvir vocês, porque eu acho que agora vocês que estão vivendo as situações, né? Eu acho que nós estamos num momento em que esse retorno, né, a uma visão biologicista de explicação da vida, né, está posta aí desde os últimos 20 anos, né, e se aprofundando nos últimos 10 anos. Então, eu acho que faz todo sentido a gente ver também a recuperação desses instrumentos, né? Porque esses instrumentos faz todo sentido numa perspectiva enatista, biologicista, que desconsidera o contexto, que vê somente o indivíduo, que vê o cérebro dele funcionando, que vê que a criança é só motricidade, ou só cérebro, só, né? Quer dizer, que fragmenta a criança num aspecto, olha, aquele aspecto diz que a criança é aquilo. Então, toda essa negação, né, desse contexto que está sendo, vamos dizer assim, produzida. E, ao mesmo tempo, nós temos 50 mil documentos na nossa área, como se diz, que dizem o contrário também, não é? Quer dizer, o nosso sistema conselhos, a academia, que tem essa perspectiva crítica em psicologia, em educação, tem referendado essa discussão de que nós não somos seres somente biológicos, né? Que nós somos seres históricos, culturais, sociais, políticos, econômicos e biológicos, né? Então, vamos dizer assim, esse olhar ampliado que a psicologia construiu, porque aí não é só a psicologia escolar, a psicologia como ciência e como profissão também construiu essa visão. E politicamente, nós temos defendido essa posição ampla no campo da profissão. Nós podemos perder um dia, né? Pode virar tudo o contrário. Por enquanto, é o que nós defendemos. Se nós olharmos as nossas resoluções, né, dos conselhos, se nós olharmos aquilo que nós defendemos nos nossos trabalhos, nós não defendemos uma posição biologicista, nem na profissão e nem na academia, sob essa perspectiva histórico-cultural. Então, eu acho que nós estamos, né, no momento em que nós vamos precisar recuperar, né, as nossas lutas e, ao mesmo tempo, o pessoal gosta muito dessa palavra, as nossas evidências. Nós temos já evidências para chuchu, como se diria, né? Nós temos evidências de muitas naturezas para justificar que nós não podemos voltar ao bom e velho whisky dos anos 70, e nem no whisky de hoje, né? Quer dizer, nós temos que entender qual é o lugar de um instrumento padronizado dentro de um processo de escolarização. É isso que nós temos que entender, né? E eu acho que recuperar essa discussão que nos coloca nesse lugar, que iniciou o questionamento do instrumento padronizado. Então, toda essa disputa, o uso é certo, o uso é errado, se usar certo é bom, se usar errado é que é ruim. Nós nunca questionamos o uso, nós questionamos a finalidade. Para quê que nós vamos usar um instrumento padronizado, né? Então, essa pergunta da finalidade é que nos mobilizou a isso. E, em função disso, nós temos tido muitos textos, muitos trabalhos que têm nos ajudado a pensar o próprio processo de avaliação nesses outros contextos. Eu lembrei do trabalho da Adriana, lá de 96, e, recentemente, em 2019, a Marilda Fassi, eu e oh, meu Deus, acho que foi a Nilza? Deixa eu ver quem mais que estava aqui. Eu já estou assim, né?
lembrando quem são as minhas companheiras. A Marilda, a Nilza e eu organizamos um livro que se chama Avaliação Psicológica e Escolarização, Contribuições da Psicologia Histórico-Cultural. Então, nós conseguimos organizar esse livro, ele está online, em acesso aberto pela Universidade Federal do Piauí. Nós entramos no edital lá da universidade para publicar um e-book. Então, depois eu passo a referência para vocês, para a Bia aqui. Mas eu acho que é interessante a gente pensar que esse livro, para nós, foi muito representativo, porque nós conseguimos, pela primeira vez, construir um livro sob a perspectiva histórico-cultural, pensando no processo de avaliação, porque nós não tínhamos ainda isso, vamos dizer, sistematizado entre nós, não é? E foi também um processo aí dessas últimas décadas, né? Que nós fomos sistematizando isso. A Marilda fez um pós-doc comigo sobre a discussão da avaliação psicológica. Eu ofereci, de 98 para cá, uma disciplina que chamava-se Avaliação Psicológica e a Formação de Psicólogos, e nessa disciplina da pós-graduação eu também discutia essas várias questões da avaliação psicológica, né? Então, essa discussão da avaliação psicológica, orientei a tese da Patrícia, que também Lessa, que discutiu a avaliação psicológica, né, na perspectiva histórico-cultural. Então, acho que foram e muitos outros trabalhos pelo Brasil inteiro, né? Sônia deve ter outros também que orientou. Então, a gente teve essa oportunidade de pôr a avaliação psicológica não só do ponto de vista da crítica, como do ponto de vista da alternativa, né? Do ponto de vista da alternativa para nós trabalharmos a avaliação. Então, hoje nós temos muita coisa publicada, muita coisa interessante, muita coisa bacana para a gente se basear. E jamais mudar a nossa finalidade, né? Que a nossa pergunta é a mesma: para que nós vamos usar um instrumento padronizado, né? Então, eu acho que essa luta agora nós vamos ter que levar adiante, né? De várias formas, e pensando como que nós podemos ir, como se diz, aperfeiçoando, né? E tendo mais parceiros e mais retaguarda, né? E eu acho que o Conselho Federal de Psicologia, os regionais, têm sido parceiros importantíssimos nesse sentido, né? Quando a gente constrói as nossas referências técnicas para atuação de psicólogos na área da educação, né? Então, quando a gente tem esse respaldo também, né, da nossa categoria, do nosso conselho, isso é muito importante, porque nós não podemos bater de frente sozinhas, né? Nós temos que ter retaguarda, porque se nós tivermos retaguarda, a gente não se sustenta, né? Bom, já falei demais, acho que já são 4 horas, então agora a palavra é de vocês. Obrigada, Bia. Obrigada, gente.